televisionados. Então você vê aquela pessoa, não, eu achei que aquela pessoa é uma pessoa já de idade, mas é uma pessoa nova, mas com a voz. Ou seja, então a pessoa, quando ela é cega de nascença, ela, enfim, ela imagina, ela conjectura, ela fica pensando como será aquela casa que foi construída, como foi aquele edifício, aquela rua, ela fica imaginando. Só que Deus é tão maravilhoso, oh, aleluia, que quando ela entrar no céu, ela não vai ser mais cega. Quando ela chegar no céu, os olhos dela vão se abrir. Ela pode ter nascido cega aqui na terra, mas ela vai ser tomada pela glória de Deus e ela vai ver com os seus olhos a cidade que já está preparada para o povo de Deus. Se você criar a prova, esse Deus está poderoso. Então a pessoa, quando ela já nasceu cega, é algo normal. Mas quando a pessoa já enxergou, quando a pessoa já teve a oportunidade de enxergar, de ver as coisas, e hoje a pessoa ela não consegue enxergar nada. Tamanha aflição, tamanho é o desejo de tornar a ver. Então o que aconteceu na história desse homem, o estado dele era complicado, porque ele já não tinha nascido cego. Ele se tornou cego. Como a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que ele veio a mendigar. Segundo os historiadores, o pai dele, esse Timeu, ele pertencia à classe militar. E, segundo os historiadores, ele abandonou a carreira militar e se tornou um comerciante. Se tornou um comerciante. Só que o governo romano, pela imposição dos impostos, e muitos eram extorquidos, este homem, ele veio à falência. Ele veio à falência, a ponto de o seu filho ir parar na rua a mendigar. Como eu já disse, o texto, e eu não encontro nenhuma base, pode ser que alguém já encontrou como esse homem veio a ficar cego, mas o desejo dele era tornar a ver. Era tornar a ver. Ou seja, um grande milagre aconteceu na vida desse homem. Como eu já disse, era a história dele, pelo parecer da história dele, ele ia morrer nessa situação. Este homem não teria uma família, esse homem não teria um emprego, este homem não teria companheiros, porque diz que ele estava vendo também mendigando. Então, aos olhos humanos, a história dele ia terminar, se ele ia morrer nessa situação. Mas Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí a Bíblia diz então que este homem recebeu um milagre. E foi assim, naturalmente? Não. Todos os milagres que estão contidos na Bíblia Sagrada, todos eles foram seguidos de detalhes. Repita comigo, detalhes de um milagre. São vários detalhes. Dentro desse texto, nós vamos observar todos os detalhes que aconteceram, que levaram o cego Bartimeu a tornar a enxergar. Primeiro detalhe que nós observamos, a Bíblia diz que Jesus ele entra na cidade de Jericó, ele faz a obra e o versículo já continua dizendo, e Jesus estava saindo de Jericó. Então tem alguns textos na Bíblia, a gente, até milagres, que a gente tem que, olhando a leitura da Bíblia, a gente pensar, o milagre aconteceu aqui, aí daqui a pouco Jesus chegou aqui, não. Tem alguns que demoraram dias para acontecer.
Tem uns que aconteceram na mesma hora. Tem histórias que se passaram dias para que algo acontecesse. Então, diz que Jesus entra e o versículo já continua dizendo que Jesus já estava saindo da cidade. Então, nesse interim, o que Jesus fez ali? Se você observar na Bíblia Sagrada, você vai ver outros milagres que Jesus realizou dentro dessa cidade. Não apenas dentro de Jericó, mas em outras cidades. A Bíblia diz então que quando Jesus está saindo de Jericó, uma grande multidão estava acompanhando o Senhor. Porque a multidão, aonde Jesus estava, a multidão ia atrás. Entenda uma coisa, Jesus não se ilude com a multidão. Jesus nunca, o que eu disse? Nunca foi atrás da multidão, era a multidão que ia atrás de Jesus. Porque Jesus não se ilude com a multidão. Houve um dia que a multidão estava atrás de Jesus. Se que eu deixar de fazer milagre, todo mundo vai embora. Quando Jesus liberou essa palavra, alguém disse, opa, que duro esse discurso. Aí a Bíblia diz que começou a sair um por um. Começaram a ir embora. Jesus olha para o lado, ficou só os discípulos. Jesus, vocês também não querem ir embora, não? Pedro levanta, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde? Então a multidão, meu irmão, ela se divide. E a Bíblia diz então que quando Jesus está saindo, a Bíblia diz que o cego Bartimeu, ele, enfim, estava mendigando à beira do caminho. Olha o perigo de ficar estacionado na fé. Ficar parado, uma pessoa que não exerce a sua fé, ele está mendigando na fé, meu irmão. Uma pessoa que está estacionada, que está à beira do caminho, ela não exerce a sua fé. Ela está parada, ela está mendigando, ela fica mendigando oração. Ela não vem na casa de Deus, quando ela te põe, ô fulano, ora lá para mim, ô fulano, coloque o meu nome na oração, mas vim à casa de Deus, vim ao encontro de Jesus? Não, ela fica o quê? Parada, mendigando. Olha o perigo de não exercitar a nossa fé. Estar aqui hoje, meu irmão, é um dos pontos de exercer a sua fé. Estar aqui hoje é um dos pontos de você estar exercendo a sua fé. Quando você ora, você está exercendo a sua fé. Quando você medita na palavra, você está exercendo a sua fé. E a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é... Já viu aquela pessoa? Não, eu oro em casa. Eu leio a Bíblia em casa. Mas está sempre o quê? Mendigando. Está o quê? Paralisada. E o resultado de quem fica parado vai estar sempre o quê? Mendigando. É triste ficar mendigando, não. Imagina um casal viver debaixo do mesmo teto. Claro que é um casal vive debaixo do mesmo teto. E um ficar mendigando a atenção do outro. Ficar mendigando o carinho. Está errado, mas isso é a obrigação do casal. É um nutrir o outro. A pessoa fica mendigando. E Jesus não chamou ninguém para ficar mendigando. Mas se nós ficarmos à beira do caminho esperando as coisas acontecerem, a Bíblia diz que quando esse homem, ele ouviu, o que ele fez? O que? Ele ouviu, ou seja, ele era cego, mas não era surdo. E a Bíblia diz que a fé veio pelo olho. Quando ele ouviu que era Jesus, a Bíblia diz que automaticamente ele começou a exercer a sua fé. Ele começou a clamar. Ele começou a clamar ao Senhor. Então, em nome de Jesus, não fique em silêncio na carne dele. Em
Não fique parado. Olha o perigo de ficar parado. Uma pessoa parada é igual água parada. Já viu água parada? O que acontece? Ela apodrece. Água parada atrai insetos. Água parada atrai doenças. Por que muitas pessoas estão com a vida toda arrebentada? Porque está parado. Não exerce a sua fé. Não, pastor, mas eu vou na igreja. Mas não exerce a sua fé. Às vezes a pessoa só ora aqui, mas não ora em casa. Às vezes a pessoa só tem o hábito de ler a Bíblia. É só na hora que o pastor diz, vamos abrir a Bíblia no texto tal, ela vem, mas chega em casa. Às vezes o que foi pregado aqui, ela chega em casa. Lembra dos irmãos de Bereia? Os irmãos de Bereia, a Bíblia diz que os irmãos de Bereia, quando Paulo terminava de pregar, eles chegavam em casa, abriam a Bíblia e viam se era aquilo que Paulo estava pregando. Por quê? Interesse em alimentar, interesse em crescer na fé. Então, se você quer crescer na fé, meu irmão, movimente a sua fé. A fé sem obra é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então, a Bíblia diz que Bartimeu começou a exercitar a sua fé. Ele começou a clamar. Ah, mas e a multidão? Não, a multidão queria ver milagre. A multidão estava atrás de milagre. Porque quando ele começou a clamar, eles falaram, opa, para, não incomodes o mestre. Ele não pode te ouvir. Então você não vê a Bíblia dizendo que a multidão veio clamando ao Senhor. Não! É só ele que começou a clamar. Aí a Bíblia diz então que o primeiro detalhe foi esse. Ele não ficou parado. Ele começou a movimentar a sua fé. Ele começou a clamar o nome do Senhor. Ele entendeu que a solução para o seu problema, a solução para a sua dificuldade, só Jesus pode resolver. Ele entendeu, eu não posso ficar parado. Aonde esse homem passa, alguma coisa acontece. Aonde Jesus entra, algo acontece. Você só vai sair daqui de mão vazia se você quiser. Vou repetir, você só vai sair daqui hoje de mão vazia se você quiser. O próprio Senhor disse, aquele que se aproxima do Senhor. Olha que a parte dele, aquele que se aproxima do Senhor precisa que ele existe e que ele é presenteador daqueles que o buscam. Se você veio aqui para buscar o Senhor, isso é sinal que você veio para exercitar a sua fé. E se você veio para buscar o Senhor, exercitando a sua fé, você não vai sair daqui do lugar. Se você quer a fé do Espírito, então diga para o seu irmão, não fique parado. Exerça a sua fé. Segundo, a Bíblia diz que, e ouvindo que era Jesus, me ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Diga, começou a clamar. E ouvindo que era Jesus. Segundo detalhe, ele reconheceu a presença de Jesus. Ele reconheceu a presença do Senhor. E tendo uma coisa, meu irmão, minha irmã, quando nós entramos na casa de Deus e permanecemos calados, nós não estamos reconhecendo a presença do Senhor nesse lugar. Então a importância de você adorar, a importância de você clamar, a importância de você orar, é que você está reconhecendo o dono da casa. Já viu aquela pessoa que ela entra na igreja, ela entra
calada e sai muda. Por quê? Não reconheceu a pessoa de Jesus. Mas a pessoa entra, não, mas olha lá, aquele irmão errou na letra do louvor. Aquele outro, não, aquele pastor, ele errou na palavra que ele falou. O culto é para quem? Não cantei porque eu não gostei daquele louvor. Mas você está louvando quem? Você veio aqui para reconhecer quem? Qual que é a nossa motivação de estar na casa do Senhor? É para adorar e glorificar o nome dele. Sair daqui abençoado.